Dá uma olhada aí. Começo a explicar para vocês os princípios lógicos e preciso que você preste atenção agora. Vou ler e depois eu explico. Vamos lá. Aqui tem o princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. O que o princípio da identidade diz? Refere-se àquilo que é idêntico a si mesmo, ou seja, o que é. Em outras palavras, o princípio da identidade, ele afirma que todo ser é idêntico a si mesmo. Então, A é A, B é B, menos A é menos A. Então, como que eu represento isso dentro da lógica? Eu represento assim, ó. A igual a A. Mas poderia ser de outra forma, não poderia? Poderia. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Quando eu digo assim para você, ó. Quando eu digo assim para você, ó. A é A. Eu só queria dizer para você que A é igual a A. Eu estou dizendo que esse sujeito ele tem características que possuem a congruência, ou seja, duas coisas que podem ser sobrepostas com perfeição. A. Então, quando eu digo que A é, eu estou dizendo que ele existe. E ele existe como algo idêntico a ele mesmo. Como assim, Jean? Eu vou citar alguns exemplos. E os exemplos são os seguintes, você vai entender. Observe então, portanto, estes exemplos que eu coloquei aqui para você. Ó. Sócrates é homem. Tá, antes que você pergunte, aqui eu estou me referindo ao Sócrates, que é o filósofo. Platão é quadrúpede, eu estou me referindo ao filósofo Platão. Precisa-se dessas informações. Então, vamos lá. Sócrates é homem. Primeira coisa, a gente precisa saber se essa afirmação ela é uma proposição, ou seja, se esse conhecimento é verdadeiro ou falso. Então, proposição é tudo aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Quando eu digo que é verdadeiro ou falso, eu consigo então, portanto, estabelecer o valor de verdade de um conhecimento específico. E ao estabelecer o valor de verdade de um conhecimento específico, eu posso dizer se aquilo que eu estou afirmando de algo possui de fato uma identidade, uma relação entre eles. Então, como assim? Tá. Sócrates é uma proposição? É, porque pode ser colocado verdadeiro ou falso. Nesse caso é verdadeiro. Então, quando eu digo que Sócrates é homem, eu estou dizendo que A é igual a A, que A é A. Ou seja, que o predicativo do sujeito tem relação com ele, uma relação de substância, não pode ser separado. Só que não vai deixar de ser homem. Beleza. Platão é quadrúpede. Isso é uma proposição? É, que pode ser colocado VOF. Nesse caso é VOF. Ele tem quatro pés? Não. Então esse tem o quê? É falso. Se esse item é falso, eu estou dizendo para você que A é falso. Eu estou dizendo para você que P é falso. Então, nessa relação, A seria, então, portanto, diferente. A seria algo diferente. Aqui não tem um sinalzinho do diferente, mas enfim. Seria algo diferente do A. Vou colocar um sinal aqui. Tcharam! Beleza, tá aí.
Perceba que eu tenho duas proposições. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Ao conhecimento, interessa aquilo que é verdadeiro. Interessa aquilo que é idêntico a si mesmo. Princípio da identidade. Mas terminamos não. Aí eu digo aqui, ó, Juliano é professor. Nós sabemos que isso aqui é verdadeiro ou falso, mas você não sabe a qual Juliano que eu estou me referindo. Não necessariamente sou eu. Então você sabe que essa proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Mas você não pode fazer o quê? Afirmar que ela é verdadeira. Você não pode afirmar que ela é falsa. Você sabe que ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, nesse momento aqui não nos interessa esse processo aqui de indução. Olha a última aí, não pise na grama. Isso é uma proposição? Não, porque proposição é aquilo que pode ser colocado verdadeiro ou falso. Isso não é nem verdadeiro nem falso. Isso é uma ordem, não é para pisar na grama, acabou. A pessoa que está andando lá assim, vê a placa que não pisa na grama, é falso. Não. Perceba que para ser verdadeiro ou falso eu tenho que me referir a conhecimento, eu tenho que me referir a conteúdo. Beleza, então o primeiro critério da verdade significa dizer que uma coisa tem que ser idêntica a si mesmo. Isso que é muito comum em matemática, né? Perfeito? Tá. E é uma relação de conjuntos, é uma relação de termos, e tá aí, Aristóteles. Princípio da não contradição. Um conhecimento para ser verdadeiro, ele não pode ter contradição. Não contradição. Então é assim, ó, não é possível uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é, ou ela não é. Então vou te dar um exemplo. Não é possível A ser A e não A. Isso é dentro de uma questão de lógica. Vamos partir para exemplos, fica mais fácil. Se eu disser assim para você, ó, vou trabalhar a proposição, porque eu estou analisando o quê? O conhecimento. Eu quero saber se esse conhecimento é verdadeiro ou falso. Para ser verdadeiro, ele tem que ter identidade. Aquilo que se fala do sujeito tem que ser igual a ele. Princípio da não contradição. Aquilo que se fala não pode dizer o contrário. Não contradição. Então Sócrates é racional e irracional. Irracional é a mesma coisa que não racional. É possível Sócrates ser racional e não ser racional? Não é possível. Não é possível. Eu não posso admitir essa contradição. Então, para isso, se eu afirmo que Sócrates é racional como V, obrigatoriamente Sócrates é não racional tem que ser F. Se eu afirmo que Sócrates é racional como F, Sócrates é não racional tem que ser V. Perceba que não pode haver contradição. Ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Não tem como ela ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é, ou ela não é. E a representação do princípio da não contradição é isso aqui, ó. A e não há, não. Mas como assim, João? Vou te explicar, tá aqui, ó. Tá. Vou abrir o Word aqui para facilitar as coisas pra gente. Apareceu o Word aí. Quando eu digo assim para você, ó, Sócrates é racional. Eu digo que é V e Sócrates é não racional. Eu estou afirmando para vocês duas coisas. Eu posso até afirmar as duas coisas, mas se uma for V, a outra tem que ser F. Se uma for F, a outra tem que ser V. Perceba que eu estou analisando Sócrates.
Ou seja, o meu objeto de estudo é Sócrates, meu objeto de estudo é a célula, meu objeto de estudo é... Enfim, eu estou falando de objeto de estudo porque tem a metodologia da pesquisa científica e quando você fizer lá a sua monografia, né, seu trabalho de conclusão de curso, especialização, monografia, dissertação, mestrado e tal, você vai ter um objeto. E você precisa descobrir algo sobre esse objeto para que você possa afirmar algo sobre ele. Então, o que nós estamos analisando aqui são as características desse objeto aqui. E aí eu estou dizendo que esse objeto é racional, e eu estou dizendo que esse objeto é não racional, e estou dizendo para você que se um for V, o outro tem que ser F, se um é F, o outro tem que ser V. Então, eu estou analisando o termo racional e estou analisando o termo não racional. E aí a gente representa assim. Não estou analisando Sócrates. A minha pesquisa é sobre aquilo que eu posso e que eu não posso atribuir ao sujeito que eu estudo, ao objeto que eu estudo. Então eu vou chamar racional aqui, ó. Vou chamar racional aqui de R. E eu vou chamar não racional aqui, ó, de não R. Tá bom? Eu posso dizer que Sócrates é racional e não racional? Não, então, ó, Sócrates é racional e não racional. Eu posso dizer que Sócrates é racional e não racional? Posso dizer ou não? Não, não posso. Então tá aqui a representação. Sócrates é mortal e Sócrates é racional e não racional. Eu não posso dizer isso, está aqui a representação. Ah, mas então vamos mudar um pouquinho. Isso é a mesma coisa que dizer isso aqui, ó. Não. Racional. E... Olha o ezinho aqui na lógica. O ezinho aqui na lógica é esse acento. E... Não. Racional. Que é a mesma coisa, meu camarada, que... Isso aqui. Tá aí. É a mesma coisa. Então, está explicado para você aí a representação simbólica do princípio da não contradição. A representação simbólica é feita sobre aquilo que se fala do sujeito, aquilo que se fala do objeto. Porque esse aqui é o seu objeto, é o seu sujeito de estudo. E cabe a você identificar o que pertence a ele, identidade, e o que não pertence. Aquilo que pertence você mantém, porque quer ver aquilo que não pertence você exclui, que é F. Então é possível Sócrates ser racional e não racional? Não, isso não é possível. Porque na ciência, na filosofia, nas epistemologias não pode haver o quê? Contradição. Não pode haver contradição. Esse então, portanto, é o princípio da não contradição. Beleza? Porra, Juliano, você está muito doido. Não tô entendendo nada. É isso aí. Nem eu. Vamos lá. A gente entende, né, cara? A gente segue. Princípio do terceiro excluído. Isso aqui não é do Parmênides. Isso aqui é do Aristóteles. É muito semelhante ao princípio do terceiro excluído. Vou mostrar para vocês. Esqueci de mudar a tela. Tá aqui, ó. Agora sim. O princípio do terceiro excluído, ele é semelhante ao princípio da não contradição no modo de explicar. Só que vai mudar. No lugar da conjunção, e, que é aditiva, nós vamos ter a disjunção ou, que é alternativa. Tá bom. E aí, isso vai fazer toda a diferença. Porque aqui eu disse Sócrates é racional e irracional. Então estou afirmando que são as duas coisas, estou somando. Aqui eu digo que Sócrates é racional ou não racional. Já mudei. Isso faz toda a diferença. Então vamos mudar lá. Vamos vir para cá? Bora. Deixa eu pegar tudo isso aqui de novo. O princípio do terceiro excluído, ele não trabalha com disjunção, com conjunção, ele trabalha com disjunção ou. Tá aí.
Calma aí que eu vou abrir o Word para vocês. Vou explicar. Então tá aí. O esquema é o mesmo? Tá. Eu digo aqui, ó. Aqui eu disse que Sócrates é racional e não racional. Aqui é uma condição. Aqui eu estou dizendo para você que Sócrates é racional ou não racional. Aqui já é uma disjunção. Olha que curioso. Eu posso afirmar que Sócrates é racional e eu posso afirmar que Sócrates é racional e não racional? Não, não posso. Eu posso afirmar que Sócrates eu posso afirmar que Sócrates é racional ou não racional? Posso. Porque ou ele é uma coisa ou ele é outra. Se eu afirmo que Sócrates é racional como verdadeiro, Sócrates é não racional tem que ser F. Se eu afirmo que Sócrates é racional como F, Sócrates é não racional tem que ser V. Então, ou é uma coisa ou é outra. Ou é V ou é F. Qualquer terceira possibilidade está excluída. Pronto, é isso. O que significa dizer que na filosofia, na ciência, nas epistemologias, uma coisa é V ou é F? Não tem essa coisa de mais ou menos. Não tem eu acho, eu vi, eu acredito, fulano me contou. E é contra isso que os filósofos vão lutar. E permanecem lutando. Com a ajuda agora dos cientistas. E aí o que se passa? Está aqui a representação. Chamei racional de E, chamei no não racional de não é. E aí eu digo para você, eu vou analisar o conteúdo daquilo que se fala do objeto que eu estou estudando. Então eu não vou, durante a representação, falar sobre o objeto, sobre o sujeito daquilo que eu estou estudando. Eu vou focar naquilo que eu estou falando sobre ele. Então eu digo assim para você, ó, Sócrates é racional ou não racional. É possível Sócrates ser racional, não racional, ou uma coisa ou outra. Eu posso representar assim, que é exatamente essa representação aqui, ó, A ou não há. Que é exatamente essa representação aqui, ó. Se a gente for usar na lógica, A ou ou não há. Aí é a representação. Perceba que isso aqui, ó, refere-se ao conteúdo daquilo de que se fala. Se nós formos pegar, vamos voltar lá na aula. Se nós formos pegar aqui, ó, o conteúdo, o conhecimento, ele é verdadeiro ou ele é falso. Proposição é tudo que pode ser colocado verdadeiro ou falso. E quando eu trato de proposição, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de conteúdo. Esse conteúdo, meu camarada, refere-se justamente sobre aquilo que se fala da coisa que eu estou estudando. E aquilo que se fala da coisa que eu estou estudando recebe o nome de termos ou
categorias. Então, quando você for fazer sua pesquisa, escolher o seu objeto de estudo, cabe a você identificar quais são os termos, quais são as categorias, quais são os elementos, quais são os atributos, quais são as classes, quais são as ordens que pertencem àquilo que você pretende estudar. E o que você busca nessa sua pretensão? Você busca a identidade entre o seu objeto de estudo e aquilo que você está afirmando. E para isso, meu camarada, não pode haver contradição. Se não pode haver contradição, significa dizer que uma coisa ou é V ou é F. Qualquer terceira possibilidade está excluída. Ô Juliano, mas nós sabemos que existem teorias que são contrárias na física, por exemplo, sobre o conceito de luz, ser onda ou partícula, que se mantém. Isso é filosofia moderna, tá? Desculpa, filosofia contemporânea. E a gente está no mundo antigo, tá? Beleza? Importante isso. Para finalizar, se liga no sentido de cada princípio. A identidade diz que A é A igual a A. Então a identidade é o princípio que diz que o ser é. Ele é o quê? Idêntico a si mesmo. A não contradição afirma que o ser é e não pode deixar de ser. Afirma que o ser é, e se ele é, ele não pode deixar de ser. Beleza. E o princípio do terceiro excluído? O ser é ou não é. Ou ele é ou ele não é. Ou ele é V ou ele é F. Não tem como ser, mais ou menos. E aqui está uma gravura da Heloísa que representa a questão. Essa gravura aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui, uma relação de conjuntos aí do silogismo e tal, tá? Raciocínio, proposições e categorias. Então tá aí, raciocínio, proposições e categorias. Fechou? Pô, muito bacana. Vamos seguir.